Olá, seja bem-vindo ao canal Teologia Puritana em Defesa da Fé Bíblica. No vídeo de hoje, nós vamos trabalhar e refutar um movimento que aparentemente tem ganhado grandes seguidores aqui no Brasil. Estou falando do movimento messiânico judaico, ou melhor dizendo, judaísmo messiânico. Por ter uma roupagem meia que cristianizada, ganha adeptos no meio evangélico por trazer uma certa nova teologia ou algum tipo de modismo. Iremos desmascarar as suas falsas argumentações no que se diz respeito a toda a história do cristianismo. Eu fiz um pequeno texto que vai sintetizar bem e resumir bem o nosso objetivo. Citaremos algumas outras obras como apoio didático e fundamentação, pois de boca todo mundo é rei. O nome deste vídeo se trata-se Refutando o Judaísmo Messiânico. Temos que falar os nomes divinos em hebraico. O texto base é a carta do apóstolo Paulo à Igreja da Galácia, no capítulo 1, versículos 6 até o versículo 9. Por favor, abra sua Bíblia no seu idioma, o português, e vamos consultar o texto bíblico que já citamos para a gente poder entrar no tema que nós estamos aqui trabalhando com vocês. Vou pegar aqui. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículo 6 ao versículo 9. Diz assim: Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue outro evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja amaldiçoado, ou anátema, dependendo da tradução. Assim, como já dissemos, e agora repito, se alguém vos pregar evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema, ou amaldiçoado, né? Então, não é novidade que venha ou surjam novas teologias ou novas interpretações diferentes daquelas que o Novo Testamento apresenta para levar as pessoas à perdição, em um certo sentido. Então, o vídeo de hoje trata-se de refutando o judaísmo messiânico. Temos que falar os nomes divinos em hebraico. Qual é a sua opinião, qual é a sua interpretação sobre esse tema? Nós queremos ouvir você também, né? Esse aqui é um papel democrático, porém as escrituras unicamente são a regra de fé e prática para todo ser humano, independentemente de qual denominação as pessoas sejam. Pois bem, conversando com os judeus messiânicos, nós percebemos que a principal argumentação deles para evitarem de conhecer o Novo Testamento, em especial a literatura grega do primeiro século, é que eles acreditam que tanto papas, os padres, os monges adulteraram, modificaram o Pentateuco ou a Torá, ou na verdade, melhor dizendo, o Antigo Testamento, mas em especial os 5 livros de Moisés. Então, o judaísmo messiânico fundamenta o seu movimento dizendo que padres e papas no período medieval modificaram as escrituras, ou seja, pelo fato das escrituras serem, durante toda a Idade Média, primeiro século, segundo século, terceiro, quarto, quinto século, serem escritas em grego, koiné, eles acreditam que foi uma imaginação humana e que o livro ou o texto original é apenas em hebraico. Então eles dizem isso, que os papas e padres mudaram o Pentateuco, né? Ou toda a Bíblia de um modo geral. Mas não é só os judeus messiânicos que dizem isso, mas outras religiões e seitas religiosas afirmam basicamente esse mesmo
essa mesma filosofia, essa mesma meia-verdade. Iremos aqui refutar essa primeira argumentação deles. Iremos pegar 4 argumentações deles e refutar, dar a resposta contra os judeus messiânicos. Primeira resposta é a seguinte: não existe nenhuma evidência sequer de que a Bíblia foi modificada ao longo do tempo. Diversos arqueólogos e especialistas do Novo Testamento, como do Antigo Testamento, estudiosos honestos, confirmam esta nossa resposta. As pessoas que vão contra essa argumentação que nós estamos dando são pessoas que buscam a mídia, buscam ser notórios, buscam argumentar sob uma perspectiva mitológica que não tem base real nos livros, em especial que abordam esse tema sobre o desenvolvimento e a origem do Novo Testamento, que é uma cadeira que nós estudamos na teologia sistemática chamada bibliologia, certo? E o segundo ponto que contradiz essa argumentação de que os papas e padres ou qualquer outro líder religioso modificou a Bíblia é que nós sabemos que no século XXI a única religião que modificou no século XXI, não na Idade Média e nem no primeiro século, mas no século XXI, preste bem atenção, a única religião que modificou a escrita do Novo Testamento e até mesmo do Antigo foram as Testemunhas de Jeová, na sua tradução das Escrituras do Novo Mundo. Elas são a única religião que nós temos conhecimento no século XXI que adulteraram a Bíblia totalmente. Mas no que diz respeito ao período antes da Reforma e durante a Reforma, não houve modificação, como eles atestam o movimento do judaico, né, o movimento messiânico. Isso não existe. Bem, um fato que vai contra o movimento messiânico é o fato de que a descoberta dos rolos do Mar Morto revelam a credibilidade e a fidelidade das traduções, como a tradução NVI, Almeida Revista Corrigida, Almeida Revista Atualizada, refutam esta argumentação do movimento messiânico. Por quê? Porque se você pegar as cópias que nós temos, que eles acreditam que foi modificada, e comparar com as cópias que são preservadas nas 11 cavernas do Mar Morto, e comparar com as cópias do período medieval, nenhuma delas vai dar o que eles querem que dê, a modificação dos textos, né? Não vai existir isso. Ao contrário, as cópias encontradas preservadas no rolo do Mar Morto, confirmou as nossas traduções e contradiz essa primeira falsa ideia, falsa impressão do movimento do judaísmo messiânico, né, que diz que os papas e padres, pastores modificaram a Bíblia. Mas os únicos que modificaram a Bíblia no século XXI foram as Testemunhas de Jeová, mas os escritos do Mar Morto e a própria cadeia bibliologia contradiz esses axiomas, essas meias verdades que o movimento do judaísmo messiânico afirma. Uma outra argumentação que o judaísmo messiânico afirma é que a principal linguagem é o idioma hebraico e não o grego. Ou seja, eles utilizam muito o hebraico, isso é bom, tá certo? Porém, eles não utilizam o grego, né, o koiné, porque eles acreditam que não foi a escrita do Novo Testamento, né? Então eles evitam isso, ou seja, foge dos fatos históricos, foge da realidade. Então nós vamos dar agora uma refutação a esta afirmação deles. Primeira refutação: por negarem a história, evitam admitir que a primeira tradução bíblica do Antigo Testamento, não só do Pentateuco, que é a Torá, tá certo, foi feita por 70 ou 72 eruditos, e que não eram nem padres católicos ou Testemunhas de Jeová ou seminários evangélicos, universidade, marqueses, não foram eles, tá? Muito menos os judeus messiânicos, que estão atrasados cerca de 18 a 19 séculos no tempo. Então eles surgiram que agora há pouco são bebês, né? Então eles não têm argumentação, né, teórica nenhuma para contradizer a própria historicidade do que nós estamos trabalhando.
Então, esses 72 eruditos, onde eles traduziram o hebraico, então eles pegaram o Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio, Josué e todos os livros do Antigo Testamento que foi escrito em hebraico e aramaico e traduziram para o grego. Então nós vimos que eles evitam, no primeiro ponto, que eles evitam cair ou aceitar esse fato, né? Porque senão o movimento judaizante, messiânico, irá perder força. Então eles traduzem, esses judeus, esses estudiosos eruditos, traduzem o hebraico do Antigo Testamento para o grego, e foi feita essa tradução, e é possível e provável que tanto Jesus quanto os apóstolos usavam essa tradução, a Septuaginta, tá certo? Até porque o Novo Testamento foi escrito em grego. Então, desde o começo do primeiro século e até mesmo antes, os textos, as Bíblias hebraicas foram traduzidas em grego, tá certo? Então eles já é uma refutação tremenda, porque é um dado histórico. Eu agora vou passar aqui para vocês uma outra informação que se encontra num livro, tá certo? Na página 18, o livro é A Razão da Nossa Fé, Assim Cremos, Assim Vivemos, da editora CPAD, o escritor é Ezequiel Soares. Ele fala aqui sobre a versão dos 70. Diz assim: a Septuaginta é a primeira tradução do Antigo Testamento hebraico para o grego. Isso, como já dissemos, é fato. Só que o movimento do messianismo judaico nega fatos históricos. Então, é um movimento religioso que está alienado e aliena os seus próprios seguidores por não admitirem fatos e axiomas verdadeiros. O termo Septuaginta vem do latim e significa literalmente septuagésimo, tendo sido usado pela primeira vez por Eusébio de Cesareia no seu livro História Eclesiástica. Por Agostinho de Hipona, foi o primeiro a chamar de versão dos 70 no livro A Cidade de Deus. Hoje é conhecido também pelo nome versão dos 70, identificado pelo algarismo romano LXX, né? Da L seria 50 e X seria 10. Então, 2x e 1L seria 70. A tradução do Pentateuco do hebraico para o grego aconteceu na metade do terceiro século antes de Cristo, como temos dito aqui anteriormente, por 70 ou 72 eruditos judeus enviados de Jerusalém para Alexandria nos séculos seguintes. Os outros livros do Antigo Testamento foram depois traduzidos. Ela foi usada pelas gerações de judeus helenistas em todas as partes do mundo antigo. Foi a Bíblia adotada pelos cristãos de língua grega, como disse Santo Agostinho, no século V. A Igreja recebeu a versão dos 70 como se fora única, e dela se servem os gregos cristãos. Serve ainda como fonte importante para o estudo da história da Bíblia hebraica. Então, são fatos que nós estamos aqui passando para vocês, que contradiz o movimento do judaísmo messiânico. Até porque nós observamos nesses fatos que as traduções que foram feitas tanto antes do primeiro século foram aceitas por Deus, tá certo? Se fossem não aceitas por Deus, os apóstolos não teriam escrito todo o Novo Testamento em grego, tá certo? Só que eles vão assim indo para um fictício, tá certo? Ludibriando, enganando as pessoas para dizer que houve algum manuscrito no Novo Testamento em hebraico. Isso apenas é uma crendice, uma falsa profissão da realidade. O terceiro argumento que o judaísmo messiânico utiliza para conquistar as pessoas e ter um tom meio que erudito nas suas argumentações, nos seus cultos e reuniões, é o seguinte: a Torá, os 5 livros de Moisés, o Pentateuco, não é isso? Não foi escrita em grego. Nós já estamos vendo que a argumentação deles vão perdendo força e que passa, na verdade, de um círculo fechado em que eles tentam repetir as mesmas coisas
e que nós acabamos sempre respondendo as mesmas coisas da mesma maneira, mas eles inventam outras formas para as pessoas desvirtuarem os fatos históricos ou teológicos. Então, dizer isso, os movimentos dos judeus messiânicos, é entender que passa-se de um sofisma do judaísmo messiânico, pois o fato histórico atesta que a tradução do hebraico para o grego, feita por 72 eruditos, contraria a crença do judaísmo messiânico. E nós sabemos que o judaísmo messiânico é uma das ramificações do judaísmo, porque o judaísmo ele vai pelo menos se dividir em duas formas: judaizantes e judaísmo messiânicos. Os judaizantes ele tem muito mais aceitação nas igrejas cristãs dos neopentecostais do que o judaísmo messiânico. O judaísmo messiânico já é considerado seita, e os judaizantes eles são seitas, mas são bem camuflados. E temos o próprio judaísmo, certo? Então, nós estamos vendo, mesmo que eles venham repetir as mesmas argumentações, não faz sentido acreditar que a Torá não foi traduzida para o grego. Ela foi traduzida como nós vimos aqui. Dizer isso primeiramente, falta de honestidade, falta de conhecimento histórico, falta de conhecimento bibliográfico e falta até mesmo de seriedade com o assunto, né? Você pega um texto original, um texto fiel, uma fonte correta, e vai duvidar desse texto, não faz sentido, né? O quarto ponto do nosso vídeo, que é refutando o judaísmo messiânico, temos que falar os nomes divinos em hebraico. Eles dizem que sim, nós estamos aqui vendo que não passa de uma grande mentira. Bem, deixa eu dizer uma coisa aqui a vocês. O judaísmo messiânico é mais uma manifestação do judaísmo, certo? E o judaísmo messiânico ele surge no século XX, século XIX. Então nós temos cerca de 18 séculos depois de Jesus, tá certo? Temos quase 7, 8, 10 séculos depois da Reforma. Então é um movimento recente, um movimento que está distante dos fatos e que agora vem com a roupagem meio que piedosa ou erudita, dizer que o Novo Testamento ou o Antigo Testamento não foi escrito em grego. Então isso é apenas sofismas e ilusões de pessoas e de líderes religiosos, porque estão fugindo da história, estão fugindo da realidade. Bem, pois tal movimento primeiramente não é bíblico, tá certo? Porque esse movimento realiza primeiramente festas judaicas, usam kippah, talit, tem toda uma vestimenta judaica. Portanto, o movimento do judaísmo messiânico nem é judeu e nem é cristão. Não é nenhum nem outro. É uma coisa híbrida, ou seja, não tem identidade própria. Então ele extrai várias fontes, várias informações, cortam essas fontes, fazem um retalho, cria uma roupa e veste e apresenta para o público aqui no Brasil como um movimento supostamente vindo do Messias, quando na verdade de uma maneira crítica, de uma maneira assim acadêmica, entendemos que não é isso. Então, estou vendo aqui o meu texto que eu escrevi. Então, continuando. O judaísmo messiânico é um grupo primeiramente herético, porque não se verifica a ênfase na doutrina da Trindade. Tanto o judaísmo como o judaísmo messiânico não aceitam o plano da salvação realizado pela Santíssima Trindade. Para isso, o que acabamos de dizer, o judaísmo messiânico guarda o sábado, e uma grande parte do judaísmo messiânico é unitarista. Então, o unitarismo é a crença antibíblica que ensina que existe apenas uma pessoa na divindade. Então, isso contraria a Trindade, né? Que são três pessoas na divindade. Três pessoas distintas, coeternas e coiguais. Pronto. Então, estamos quase concluindo o vídeo. Então, são crenças meio que distorcidas que eles inventam
para conquistar fiéis. Na verdade, o movimento do judaísmo messiânico querem apenas adaptar a verdade de Deus ao seu movimento do seu judaísmo messiânico. O judaísmo messiânico, por não argumentar do jeito correto, acaba caindo numa espécie de seita. Ou seja, é uma tentativa de unir o que a Bíblia diz com o que as suas crenças humanas acham, a fim de tornar aceitáveis e de serem vistos como mestres ou rabinos acerca do Antigo Testamento ou do Novo Testamento. Então, nós refutamos 4 argumentações que foram: papas e padres mudaram o Pentateuco, que é a Torá, ou o Antigo Testamento, ou toda a Bíblia. Eles dizem isso, refutamos essa parte. Refutamos a argumentação deles: a principal linguagem é o hebraico e não o grego. Refutamos isso, demonstramos que é o grego que vai ter grande proeminência, certo, no decorrer da história da igreja e até mesmo antes. Refutamos a terceira tentativa inútil de admitir que a Torá ou o Pentateuco não foi escrita em grego. Nós vimos que foi escrita. E a quarta argumentação equivocada é que eles acham que o judaísmo é um movimento bíblico. Refutamos e dizemos que não. E nosso vídeo tratou-se de responder uma quinta pergunta: temos que falar nomes divinos em hebraico? Primeiramente, não. Vou pegar aqui mais uma outra informação que está aqui comigo. Primeiro, temos que falar os nomes divinos em hebraico. O judaísmo messiânico, movimento do nome sagrado, movimento Yehoshua, vão dizer que sim. Então, toda essa argumentação serve para esses movimentos, tá certo? Em especial, essa última resposta. Primeiro, o Velho Testamento, certo, não ensina esta necessidade do uso exato de certos nomes divinos. Não ensina isso. Segundo ponto, o Novo Testamento, que foi escrito em grego, não dá nenhuma atenção especial aos nomes divinos ou humanos em hebraico ou em qualquer língua. Terceiro, os movimentos que insistem no uso de nomes hebraicos manifestam um conhecimento imperfeito das línguas bíblicas históricas e da própria teologia bíblica, provocando divisões, disputas entre religiosos. A nossa conclusão é a seguinte: nosso vídeo tratou-se de uma refutação ao judaísmo messiânico. Temos que falar os nomes divinos em hebraico. Concluímos que, por meio destes fatos que nós apresentamos, que vocês podem verificar, o movimento do judaísmo messiânico é completamente refutado e não tem embasamento bíblico. Ou ele é judeu, ou ele é cristão. Qual é o nosso conselho para esse movimento? Primeiro, parar de inventar coisas, admitir a realidade, compreender a história, aceitar a teologia e se decidir de qual campo vai ficar. Não misturando as coisas e vivendo como se fosse um vírus infectando um e outros, tá certo? Então, este vídeo vai estar no nosso canal de Teologia Puritana em Defesa da Fé Bíblica. Para quem não assistiu, vai poder assistir. Vai estar no meu Facebook, na minha página do Facebook. E quem puder nos ajudar a continuar a trabalhar na teologia e na apologética, nós pedimos que se inscreva no nosso canal no YouTube, que é o canal Teologia Puritana em Defesa da Fé Bíblica. Compartilhar nossos vídeos, comentar, dizer se achou bom ou ruim, se não entendeu alguma coisa, ter uma comunicação conosco. E assim nós podemos trabalhar melhor, tá certo? Um forte abraço e até o próximo vídeo. E assim esperamos ter aí respondido algumas interrogações que o movimento do judaísmo messiânico acaba cometendo, tá certo? Forte abraço.